Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Welby Cavalcante. Nós vamos ver hoje as aulas 21 e 22, trigonometria no triângulo retângulo. Os objetivos da nossa aula é retomar os conceitos de seno e cosseno e tangente de um ângulo agudo. Lembrando que as aulas anteriores nós vimos relações métricas. Nas relações métricas nós temos semelhança entre os triângulos ABC, exemplo, esse triângulo maior aqui, e nós temos o quê? O traçado da altura dele, ou seja, nós traçamos essa altura aqui, ok? Quando nós traçamos essa altura aqui, nós obtemos o quê? Dois outros triângulos. Além do ABC, nós temos esse triângulo aqui, que é um triângulo médio, e esse triângulo aqui, que é um triângulo pequeno. Então, algumas coisas aqui em relação a essas relações métricas. Então, nós temos aqui A, que é a base, está sobre B, que é a lateral. A está sobre B, assim como C está sobre H. Vamos lá de novo. Ó. A está sobre B, assim como C está sobre H. Então, só imagine isso aqui virado, ou seja, nós estamos olhando os ângulos, tá? Então, C é o quê? É o ângulo de 90 graus em relação ao pedaço 2. O H é o quê? O ângulo de 90 graus em relação ao pedaço 2. Então, C sobre H é a mesma coisa que A sobre B. Isto. Tá? Então, aqui temos o primeiro caso de semelhança. Multiplicação cruzada, B vezes C é igual a H vezes A. Primeiro caso de semelhança. Segundo caso de semelhança, nós temos também A sobre B, perfeito? E agora a outra parte, né? B sobre M. Ó, B sobre M. Por quê? Por que o B, professor? Porque o B é esse pedacinho aqui, ó. Do 90 até um tracinho. Isso, ó. Do 90 até um tracinho só, um ângulo pequenininho, certo? Então, B sobre M. Multiplicando o cruzado aqui, nós temos então, ó, B vezes B, B ao quadrado, A vezes M, AM. Essa é a nossa segunda equaçãozinha. Terceira equação. Nós vamos falar agora do triângulo menorzinho aqui. Novamente, eu tenho aqui esse triângulo maior, tá? Esse triângulo médio aqui, B, HM. Nós vamos tirar as nossas próximas conclusões. Então, nós temos aqui, ó, esses dois triângulos pequenininhos aqui, formados aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Hipotenusa, ó, H, lateral, H, está sobre N. Então, ó, H é quem? Ângulo de 90 graus até tracinho de 2. Ângulo de 90 graus até tracinho de 2. Então, H sobre N é igual a M, ó, tracinho e 90. Tracinho e 90. M sobre H, certo? Então, H ao quadrado, ó, multiplicação cruzada, X-Men aqui, certo? Multiplica cruzado, H vezes H, H ao quadrado, M vezes N, MN, ok? E aqui um outro caso de semelhança. ABC em relação a HAC, que é o pequenininho. A, que é esse caso aqui, ó, 2 e 1, certo? C sobre C, que é 2 e 1 também. Então, A sobre C. E aqui, ó, C, que é 90 graus e 2 tracinhos. N, que é 90 graus e 2 tracinhos. Então, vou multiplicar cruzado aqui, eu tenho C ao quadrado, é A vezes N, ok? E o mais simples de todo, ou seja, juntando tudo isso, nós temos então que B ao quadrado é A vezes M. C ao quadrado é A vezes N. E B ao quadrado, ou seja, fazendo a somatória de B ao quadrado mais A ao quadrado, eu tenho A vezes M mais A vezes N. Ok? Ou seja, colocando em evidência esse AM e esse AN, isso é incrível. Isso é muito legal. Topzera. Ó, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A que multiplica M mais N. E quem que é o M mais N? Ah, o M mais N é é o valor de A. Então, substituindo o A aqui, eu tenho o teorema de Pitágoras. Olha que interessante. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado.
revisão geral aqui. Aula 21 e 22, trigonometria no triângulo retângulo, conhecimentos geométricos. Seno, cosseno e tangente em relação à medida desse ângulo agudo aqui, tá certo? Nós temos a medida de A, que é a hipotenusa, B, que é o cateto oposto. Isso é importante saber, tá? Nessa aula aqui você tem que saber isso. Quem é o nosso cateto oposto? Ele que é o interessante para você saber, tá bom? Adjacente já é do lado aqui, mas o oposto é o interessante. Descobriu quem é o oposto? Adjacente você sabe, e a hipotenusa vai ser o contrário do 90 graus. Beleza? Relações trigonométricas, então temos aqui o cateto oposto e sobre hipotenusa é o seno, cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno, e tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O professor quer que você decore uma palavrinha aqui muito legal. Socatoa. Repete comigo aí. Socatoa. Muito fácil, muito tranquilo. Ó. O so é o quê? Oposto sobre hipotenusa. K é cosseno, é o quê? É adjacente sobre hipotenusa. E toa é tangente, é oposto sobre adjacente. Olha que interessante. Aqui o professor colocou uma imagem interessante para você anotar aí no seu material. Ok? Beleza. Socatoa. Não esqueça dessa palavra, vai te ajudar muito. Vamos lá. Alguns valores notáveis no ângulo, né? Ou seja, do triângulo. Tem até uma musiquinha que a gente canta, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Muito bom. Ângulos complementares. O que é um ângulo complementar? Né? A junção desses dois ângulos. Olha aqui, ó. Seno de B é C sobre A. Então, seno de B será igual ao cosseno de alfa. Olha que interessante. Então, seno desse beta é igual ao cosseno desse alfa. E vice-versa, tá bom? Isso que vai auxiliar para a gente. Determine a medida de x de cada triângulo. Então, nós temos esse triângulo aqui e devemos achar essa medida aqui. Observe que essa medida é o oposto. Como assim, professor? Olha lá, ó. É o oposto do ângulo, ó. Oposto daquele ângulo de 60 graus. 60 graus lá em cima, o oposto dele é x. Se o oposto dele é x e eu tenho hipotenusa, eu vou usar isso, eu vou usar seno. Deixa o professor voltar aqui e te mostrar. Ó, se eu tenho o oposto e eu tenho o valor da hipotenusa, eu vou usar seno, socatoa. Ok? Tranquilo? Isto vai te ajudar muito isso, tá bom? Então, seno de 60 graus é igual ao quê? Oposto sobre hipotenusa. Tá certo? Então, o oposto é quem? É x sobre a hipotenusa, que é 6 raiz de 3. Estou fazendo aqui a substituição. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui cruzado, eu tenho então 2x, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3, né? Metade de 6 é 3. 3 vezes 3 deu 9. Então, x ficou igual a 9. Resposta final, 9. Letra B, nós temos aqui x e nós vamos caçar o oposto. O interessante para mim é sempre o oposto. Eu tenho um ângulo de 45 graus e o oposto de 45 é para onde a boquinha está aberta lá. Ó. Ah, o oposto é aquele dali, professor. Não tenho nada nele. O x está desse lado aqui. Ah, professor, o x está aqui. O x é a nossa hipotenusa, né? O lado maior aqui, ó. Em relação a 90 graus, o oposto a 90 graus. O professor ele deu esse pedacinho aqui para mim. Opa, deu esse lateral aqui? Então vamos voltar aqui para você ver. Olha que interessante. Ele te deu o adjacente. Você tem hipotenusa, ele te deu o adjacente. E o que é cosseno? Ó, socatoa. Esse K é o quê? Adjacente sobre isto, sobre a hipotenusa. Tá, então? Adjacente é o quê? Cosseno. Então, cosseno é o quê? Adjacente sobre hipotenusa. Nós sabemos quanto que é o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Fazendo multiplicação aqui cruzada, tá certo? Inversa, X-men, ok? Eu tenho então x raiz de 2 igual a 6, porque é 2 vezes 3, ó. 6 raiz de 2. Passando essa raiz de 2 dividindo aqui os dois membros, dividindo aqui por raiz de 2, nós temos que x é igual a 6, resposta final. Letra C. Na letra C nós vamos também procurar o oposto. Professor, vamos lá procurar o oposto então. Quem é o seu oposto? Ó,
O oposto é exatamente o x. Ok? O x. Você tem o valor da hipotenusa, que é oposto a 90 graus? Não, não tem. Então você tem o x, que é o seu oposto, e você tem esse carinha aqui, que é o seu adjacente. Então, oposto e adjacente é tangente. Deixa o professor voltar aqui para você ver. Olha lá, ó. Socatoa. Oposto e adjacente é tangente. Ok? Se é o valor da tangente, você vai fazer o quê? Tangente de 30 graus é igual ao oposto, que é x, sobre o adjacente, que é 2 raiz de 3. Então, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, já vimos ali na musiquinha. Multiplicação cruzada, eu tenho 3 vezes x, 3x. Raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3, ou seja, né? 2 vezes 3 é 6. 6 dividido para 3 é 2. Então, x é igual a 2. Observe aqui, nós temos um controlador de tráfego aéreo, está sobre uma torre. Questão 2. A 30 metros de altura em relação ao solo. Ele observa a aproximação de um avião sob um ângulo de 30 graus na horizontal. Calcule a distância do controlador ao avião, sabendo que a altitude do avião nesse momento era de 880 metros. Olha aqui que tem uma pegadinha nessa questão, tá? Primeira coisa, ele já sabe a altura. Ele te deu aqui que todo esse espaço aqui, ó, todo esse espaço aqui, ó, vale quanto? Ó, vale 800, isto, vale 880 metros. Beleza? Mas ele disse que a torre está a uma altura de, isto, lá no começo, ó, a altura de 30 metros em relação ao solo. Beleza? Então já deu para você a altura aqui. Então o que você pode considerar nesse triângulo aqui, ele não é formado pelo 880, e esse é um dos erros, tá bom? Ele é formado somente por isto, 800 e... Deixa eu ver se eu escrevo aqui, 800 e... Isto, 850. Vamos lá, digamos que isso é 850, certo? E aí nós vamos procurar o oposto. Quem é o oposto, professor? O oposto é esse, ó. O oposto é esse cara mesmo, é 850. Ele é o nosso oposto ao nosso ângulo. E o que ele está querendo descobrir? Olha, ele está querendo descobrir a hipotenusa, que é a distância entre o controlador e o avião. Então ele quer descobrir aqui a nossa hipotenusa. Se eu tenho o oposto, quero descobrir a hipotenusa, eu tenho que descobrir o seno desse valor. Ok? Então, o seno é o quê? O seno de 30 graus. Seno de 30 graus é a relação entre 850 sobre a hipotenusa. Ok? Então, o valor da hipotenusa em relação a esse valor, aqui foi substituído pela letra D, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte, 850 sobre a hipotenusa, o professor colocar um Hzinho aqui para ficar igual ali o desenho que o professor já tinha colocado, tá bom? Coloquei um H ali, deixa eu colocar um H aqui também, lembrando que esse H aqui é o H maiúsculo, isto, Hzão, isto, H aqui, tá bom? Então, eu tenho o quê? Eu tenho a multiplicação cruzada aqui, ó, 850 é igual a meio, ó, 850 sobre H é igual a meio. Ou seja, o valor do seno é oposto sobre hipotenusa, certo? Deixa o professor voltar ali, que é importante você entender isso aqui e decorar a palavra. Qual que é a palavra? Isto, socatoa. Então, oposto sobre hipotenusa. Então, multiplicação cruzada aqui, X-Men, 850 vezes 2, né? E 1 vezes H. 850 vezes 2, 1.700. Então, a resposta é a distância do controlador até o avião é de 1.700 metros. Muito bem. Não esqueça de fazer os exercícios, tá? Tarefa em casa. Obrigado e até uma próxima aula.